O ministro Carlos Fávaro se posicionou contra a lei antidesmatamento da União Europeia. Esse texto impediria a importação de produtos agropecuários que sejam de áreas desmatadas ao continente europeu. A CNN Brasil e o Canal Rural são parceiros na cobertura desse evento. O Antônio Petri está lá e traz os detalhes ao vivo. Uma boa tarde para você, Petri. Um prazer. Agora é minha vez de te chamar, porque eu não tinha te chamado ainda. Dizer que é um prazer dividir tela contigo e quero saber sobre essas informações, porque a gente sabe que essa é uma questão delicadíssima para o Brasil. A gente está falando de algo que pode afetar o agro em cheio, né, Petri? Boa tarde. Boa tarde, Débora. O prazer é todo meu. Boa tarde ao Yuri e também a todos da CNN. É verdade, a Comunidade Europeia, para vocês terem uma ideia, é o nosso terceiro maior parceiro comercial, só perdendo para a China e para os Estados Unidos, Antes de eu explicar o que está acontecendo nesse caso, vamos falar um pouco sobre a programação que está acontecendo aqui. Eu estou na Chapada dos Guimarães, a 90 quilômetros de Cuiabá, o Brasil realizando o G20 da agropecuária, um encontro muito importante, que começou na terça-feira e vai até o próximo sábado. São 5 dias. Nos 2 primeiros dias, reuniões de equipes técnicas dos ministros e, a partir de hoje, reuniões com os próprios ministros de 23 países importantes, além de todos os convidados. Eles estão redigindo um documento que vai ditar as regras de comportamento da agropecuária no mundo inteiro, falando de manejo, falando de relações comerciais, de sustentabilidade, enfim. Esse documento vai ser entregue ao G20, no Rio de Janeiro, em novembro, para os chefes de Estado. O ministro Carlos Fávaro já fez algumas reuniões bilaterais, uma delas com a Comunidade Europeia. E o que está acontecendo de fato, Então vocês imaginam, Débora, você resolve abandonar o jornalismo e resolver ser produtora rural na Amazônia, O Código Florestal, que foi instituído em 2012, permite que você desmate lá na região Amazônia 20% apenas da sua área para poder fazer a sua produção. Mas você é obrigada a manter de pé 80% da floresta. Em outros biomas, esse percentual muda. Aqui no Cerrado, por exemplo, você tem que manter 20% de pé e você pode ocupar 80% para a sua produção. Se o estado aqui do Cerrado que você produzir fizer parte da Amazônia, no bioma da Amazônia, esse percentual sobe para 35%. É o caso, por exemplo, do Pará. A Comunidade Europeia fez uma lei que vale a partir do final do ano que vem, que a comunidade não vai permitir importação de produtos agropecuários vindos de áreas desmatadas, incluindo o Brasil, Só que o Brasil, como eu expliquei, segue o Código Florestal, segue as suas próprias leis. Para o Brasil não é um desmatamento ilegal, é um desmatamento legal. E a comunidade europeia não faz essa distinção. Então, exportação de soja, exportação de café, cacau, tudo pode ser impactado. O ministro Carlos Fávaro, depois dessa reunião, respondeu assim à comunidade europeia. Vamos ouvi-lo. O Brasil teve uma posição muito firme com relação a isso. Nós sabemos das nossas responsabilidades com o meio ambiente, com a produção sustentável. Não precisam apontar o dedo e mostrar as diretrizes. O melhor caminho para uma mudança desse paradigma é o diálogo e não a imposição. E sempre respeitando a soberania dos países. Por isso a posição brasileira, levada ao comissário de Agricultura da Comunidade Europeia, que também me relatou que tem problemas, inclusive dentro do bloco, com pedidos de prorrogação das medidas, e tenho certeza que ao final depois, toda a América do Sul, na reunião do CAS, aderiu à declaração brasileira, à Carta Brasileira, e nós vamos dar um prazo até 1º de outubro para que a Comunidade Europeia se manifeste formalmente quanto à prorrogação. Caso não o fizerem, nós vamos buscar outros mecanismos para que essa implementação não ocorra de forma unilateral.